vamos a mais uma aula massa aí para você detonar no vestibular. Na aula de hoje falaremos sobre migração. Um tema aí presente aí nos últimos Enems e provas de vestibulares pelo Brasil inteiro, principalmente com a temática aí de refugiados e a mudança dos fluxos aí pelo Brasil. Vamos ver como isso é fácil. O que é migração? Migração é o deslocamento das pessoas pelo espaço geográfico. O que é espaço geográfico? O espaço modificado pelo homem, beleza? Então as pessoas migram desde o surgimento da espécie humana até hoje. O movimento ele é contínuo. Quando a pessoa sai do seu local de origem, ela é chamada de emigrante. Aonde ela chega é chamada imigrante. Isso é muito fácil. É necessário quando cai um gráfico, você vê a quantidade de quem saiu e quem chegou. Então, quando ela pede os principais imigrantes aqui no Brasil, né, os imigrantes estrangeiros do Brasil, ou então o destino dos brasileiros, né, dos emigrantes brasileiros que saíram do Brasil. Isso é tranquilo para você responder. Então vem comigo ver essa imagem que interessante. Então nós temos aqui uma divisão da migração, né, nós temos as migrações em espaço, duração, forma e controle. Beleza? Então nós temos ali o espaço, ela pode ser interna ou externa, tranquilo? Essa migração interna, ou a pessoa sai do campo para a cidade, da cidade do campo. Então ou é êxodo rural ou é êxodo urbano. Obviamente durante a história, primeiramente era uma migração que chamava rural-rural. A pessoa ia do rural para uma outra era rural. Começa a se urbanizar. A migração passa então a ser o quê? Rural-urbana. Beleza? Hoje em dia a migração que predomina é a urbana. Urbana é a migração que predomina. Quando eu falo externa, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser intracontinentais e intercontinentais. E não cai em pegadinha nesse sentido, aluno irado. Por exemplo, eu saí do Brasil e fui para os Estados Unidos. É intra ou inter? Ah, Marcelo, é inter. Não, querido. Ela é intracontinental, porque o continente é a América. América do Norte, América Central, América do Sul, uma divisão. Então é dentro do continente. Porém, se for para a Europa, aí sim é intercontinental. Essa aqui é intra e essa aqui é inter. Tranquilo? Segue lá. A migração tem a duração, que ela pode ser definitiva ou temporária. Eu posso ir e ficar num determinado, né, naquele local, ou eu posso ir e voltar, como conhecer aí a Bahia, dançar um axé, né? Então a migração temporária. A forma ela pode ser voluntária ou forçada, né? Então eu posso ir porque eu quero, ou teve uma guerra e fui forçado a sair. E o controle pode ser legal ou clandestino. Eu posso ir trabalhar nos Estados Unidos legalmente, ou eu posso ir clandestinamente, né? Vou na Disney, dou o golpe, fujo, então eu fico clandestino. Então, essa aqui é o esquema básico da migração para você aí, tá? Mais típico essas informações para Enem. Mas nós vamos aprofundar e saber que os motivos da migração, quais são os principais motivos, aluno irado? Bom, nós temos econômico, nós temos político, natural, turístico, né? A questão étnica, os ciganos, por exemplo, e religiosa. Mas o principal motivo é o econômico. Né? Sabe que política é uma guerra, natural deu uma enchente, uma catástrofe, ou Mariana, por exemplo, né? Uma migração natural. Turística, eu vou conhecer, né, novamente aí Porto Seguro, lá no Axé Moá, beleza étnica, cultural, religiosa, pagar a promessa por ter passado aí no vestibular. Beleza? Segue lá comigo. Da migração, os tipos mais básicos que nós temos aí, obviamente, né? Pode ser pendular, transhumância ou sazonal. Marcelo, como é que funciona isso? Primeiro, pendular. A migração pendular, aluno irado, ela funciona basicamente quando existe um processo de horizontalização da cidade. Uma cidade aqui, ela vai crescendo, cola na outra, vai crescendo, cola na outra e vai crescendo. Isso aqui a gente sabe que chama conurbação, que é a ligação da rede urbana entre as cidades. Então tem uma cidade central, uma cidade mãe, né? E formam cidades periféricas, menores, onde o valor de imóvel é mais barato, né? São chamadas cidades dormitórios, podem aparecer. Então a pessoa ela mora aqui mais barato e trabalha na cidade central. Então ela vai e volta como um pêndulo, é a migração pendular. A migração de transhumância, aluno irado, como é que ela funciona? A de transhumância é uma migração sazonal, ela é numa
época do ano. Esse nome transhumante, ele deriva de uma migração típica aí das regiões dos Alpes, onde eles pegavam o seu rebanho e migravam conforme a temperatura, né? No inverno, então eles desciam lá com o rebanho. No verão, descongelavam as gramíneas, eles subiam com o rebanho. Assim virou o nome transhumância. E esse nome transhumância é utilizado para migração sazonal na época do ano a trabalho. Então, a colheita da maçã, a colheita da cana-de-açúcar, a colheita da laranja são chamados transhumantes. Sazonal numa época do ano. Então, a migração transhumância é uma migração sazonal, que ela é numa época do ano, muito utilizada aí no verão. A pessoa fica, né? A maior parte das pessoas pegam férias no verão. E nós temos vários fluxos migratórios. Obviamente que no começo, né, todo o processo migratório que a gente fala das novas civilizações é da Europa. A Europa colonizando várias partes do mundo e assim influenciando com a sua cultura. Nós somos portugueses porque os portugueses colonizaram. Né? A nossa religião predominante do Brasil, na maior parte da população, é católica porque é a religião dos portugueses. E assim por diante, beleza? E depois temos outras correntes migratórias aí, né? Primeiro também os europeus vindo, depois pegaram os escravos, né? E assim foram espalhando a sua cultura. E no Brasil, por exemplo, que teve grande influência de outros povos, de italianos e alemães, né? Povo árabe, tem essa mistura grande, né? Nós pegamos de cada um pouco da cultura, tomar banho diário, né? Do indígena, né? De plantar hortaliças, por exemplo, é do branco europeu, a religião e o idioma. E assim por diante, nós pegamos um pouquinho de cada cultura, dando essa grande miscigenação. Esse gráfico que é um grado, ele mostra de 1870 até 1950, mais ou menos. E nesse período, a maior parte foi italianos. Mas, de modo geral, se a gente perguntasse quais são os principais imigrantes aí, tá? Primeiro, nós temos os portugueses, tá? Então, de Portugal é o principal. Segundo, aí nós temos, sim, os italianos. E terceiro, que muita gente erra, nós temos os espanhóis, beleza? Então, os espanhóis são aqui o terceiro. Então, portugueses, italianos e espanhóis, as principais colônias de imigrantes no Brasil. Marcelo, e alemães tem um monte, né? Alemães se concentram no sul do Brasil, tá? Mas se você vê alemães, estão muito próximos aos japoneses ali, né? Na faixa de 200 mil, beleza? Segue lá, galera. Aqui nós temos esse gráfico aí, também bem interessante, os brasileiros, né? Os imigrantes brasileiros. Qual é o primeiro lugar? Estados Unidos, sabe? Estados Unidos, mais de 1 milhão de brasileiros, a maior parte clandestinamente. Segundo lugar, Marcelo, segundo lugar, pegadinha do malandro, é o Paraguai, gente. Marcelo, o cara que vem de Muamba? Não, galera irada. No Paraguai são os brasiguaios. Você deve ter estudado em História a Guerra do Paraguai, onde, né, mais de 80% dos homens do Paraguai foram mortos. E muitos brasileiros foram lá e desenvolveram a sua economia, porque precisava, sim, de mão de obra. Então, eles foram lá e plantam muitos brasileiros, plantam a maior parte da produção de soja e fumo, que o Paraguai é forte, é desenvolvida pelos brasileiros. Então, é o segundo lugar, quase 500 mil aí, 500 mil aproximadamente, brasileiros moram no Paraguai. E terceiro, obviamente, o Japão, tá, galera? O Japão tem a ver com, claro, os decasséguios, descendentes. Sabe que os japoneses vieram para o Brasil, né, em 1808, deve ter estudado isso em História, chegou ali o navio e começou a aumentar essa colônia, eles eram aceitos no Brasil, e daí, obviamente, depois os netos, os filhos, conseguem visto para trabalhar no Japão. Então, vão muitos brasileiros, né, ou casado com alguém, uma japonesa, um japonês, ou então, claro, descendente aí, neto, filho de japonês, conseguem visto e muitos vão para o Japão. Então nós temos lá mais de 200 mil brasileiros aí morando no Japão. Beleza, galera? Segue lá. Quando eu falar de xenofobia, muito forte vestibular, xenofobia é uma aversão a uma cultura estrangeira, beleza? Aqui uma imagem mostrando todo o Holocausto, a perseguição, né, do Hitler, lá da Alemanha, com os judeus, né, falando que ele queria lá a raça pura. Então toda essa perseguição é o maior exemplo de xenofobia. Mas nós temos vários países da Europa, em Portugal, nós temos um partido lá, né, que luta contra os imigrantes, né, e fez várias propagandas aí na internet contra esse imigrante. Então existe uma xenofobia. Alguns apontam até como um dos motivos da saída do Reino Unido aí da União Europeia, o Brexit, né, sabe disso? Que tem a ver também com essa chegada forte de imigrantes ali, de refugiados,
né, devido a toda a coisa que existe na União Europeia. Isso acaba, claro, gerando descontentamento da extrema-direita e, obviamente, toda essa saída. Nós temos uma aula disso, você vai ver nossa aula de atualidades, beleza? Só para entender o que é xenofobia. Obviamente, nós temos aqui algo muito forte no vestibular, que é refugiados. Refugiado é aquela pessoa que tem a sua vida colocada em perigo por uma perseguição, né? Seja política, pela sua crença religiosa, pela sua etnia, tudo isso, né, envolve a questão da pessoa fugir, então ela fica refugiada. Na década de 50 e 53, a ONU criou a Acnur, que é o Alto Comissariado, né, das Nações Unidas para Refugiados, onde quem é membro tem que aceitar acolher esses refugiados. O Brasil acolheu vários refugiados africanos, da Síria, dentre outras partes do mundo. Algo que você tem que estar atento é que haitiano não é refugiado, tá? O haitiano ele não ganha essa condição de refugiado, porque a condição do haitiano é que a maior parte deles que vem para o Brasil, eles vieram depois lá do grande terremoto de 2010, então não existe a questão de refugiado, o título para questão ambiental, tá? Então ainda não existe, então ele não vem nessa condição, só para você não cair. Aqui nós temos a imagem mostrando os campos de concentração, o pessoal saindo, né, da Síria hoje devido a um grande conflito interno lá. Então é um país hoje que mais de 5 milhões de pessoas estão refugiadas, tá? Porém na África, isso aqui eu gosto de chamar a atenção, né, nós temos refugiados constantemente, não tem grande repercussão, como tem assim o caso da Síria, como deu essa criança, né, que morreu, repercutiu no mundo inteiro. Então a gente sabe que os refugiados na África, que teve ali a separação do continente através, né, do Tratado de Berlim, onde não respeitaram as etnias, e inúmeros conflitos depois da dominação europeia, obviamente, né, no processo de dependência, Primavera Árabe, a gente sabe ali toda essa questão de conflitos atuais na África, fizeram vários refugiados. Você deve ter visto o filme Hotel Ruanda, Tiros em Ruanda, aí, que é algo bem bacana para você entender essa questão da África e os refugiados do continente africano. Beleza? Vamos para o Brasil. Fluxo migratório no Brasil. Historicamente, a Unirado, o principal fluxo, a seta maior, é do Nordeste, né, para o Sudeste do Brasil. Se você olhar, o principal motivo é econômico. O coração do Brasil é o Sudeste, mais indústria, mais comércio, a maior parte do PIB, então é uma região que atrai muita gente, beleza? O Nordeste é uma região muito pobre, não todo o Nordeste, obviamente, mas o sertão, a dificuldade de se manter ali, ela acaba, às vezes, num processo aí, expulsando as pessoas que vão em busca de melhores condições. De 60 a 80, esse foi o principal fluxo. Se você olhar em 70, o fluxo continua, mas começa a migrar também, né, para a região norte do Brasil. Também após a criação da Embrapa, a Convenção do Solo, o pessoal sai muito do sul do sudeste para o centro-oeste, em 70. Na década de 80, esse fluxo começa a ficar, né, mais espalhado, tem novos fluxos no Brasil, sabe disso. A partir da década de 90 e nos anos 2000, esse fluxo começa realmente a ficar mais intensificado. Você percebe que aumentam os fluxos de pequena distância, né, de um estado para o outro, uma cidade para outra, porém, obviamente, o principal fluxo é ainda do Nordeste para o Sudeste. Agora, olhe nos meus olhos azuis e fique atento a uma atualidade. Qual é a atualidade, Marcelo? Hoje, o principal fluxo é chamado fluxo de retorno. A pessoa que veio durante todas essas décadas passadas do Nordeste para o Sudeste está retornando após os grandes investimentos no Nordeste, como transposição, ferrovia, portos, o aumento das indústrias, as pessoas estão regressando. Então tu vê que a região nordestina é uma região que atrai muitos imigrantes. E também o fluxo em pequenas direções continua aí fortemente crescendo, né, em todo o Brasil. Aqui venha comigo, aluno irado, aqui perceber que está bem claro aqui em números, né, mostrando aqui que você tem um número exato, mais, né, de 500 mil, beleza? Brasileiros retornaram do Sudeste, né, ou foram do Sudeste para o Nordeste. Você pode ter nascido, né, filho aí de um imigrante passado, mas agora a família voltando, ele vai junto. Então, hoje o grande fluxo migratório é para o Nordeste do Brasil. Beleza, aluno irado? Um super beijo no seu coração. Essa foi a nossa aula de migração. Faça todos os nossos exercícios e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera irada!